Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de Fundamentos da Química. E hoje é uma aula bem rapidinha, bem simplesinha sobre partículas elementares. As partículas elementares, elas são os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? São as partículas que compõem um átomo. Então, todo átomo tem essas partículas elementares. Os prótons são partículas com carga positiva. Os nêutrons, eles não têm carga. E os elétrons, eles têm carga negativa, certo? Esse é o básico, é o que são as partículas elementares. Aí, a gente tem algumas relações dessas partículas. Então, por exemplo, em uma tabela periódica, a gente pode ver o número de massa daquele elemento, o símbolo dele e o número atômico. Normalmente, ele fica nessa configuração. O número de massa em cima, representado pela letra A, o número atômico embaixo, representado pela letra C, e o símbolo do elemento químico, né? Por exemplo, o carbono, o símbolo dele é a letra C. Então, é assim que a gente encontra normalmente, mas pode ser encontrado diferente também, e aí na legenda vai indicar qual é o número da massa e qual é o número atômico. Mas o que é essa massa e o que é esse número atômico, né? Então, as partículas elementares são aquelas que constituem o átomo. Se mudarmos as quantidades de partículas, também alteramos o composto. Então, cada composto tem partículas certas, ele tem uma quantidade certa de número de massa e de número atômico. Se a gente muda isso, também muda o composto, certo? Então, a letrinha A vai indicar a massa atômica. O que é a massa atômica? É o peso que tem aquele átomo, né? É um peso minúsculo que ele é calculado, mas é o peso daquele átomo. E ele fica localizado ao lado superior esquerdo normalmente. E o Z é o número atômico. Então, o número atômico é o número de elétrons e o número de prótons, porque os elétrons e os prótons sempre são na mesma quantidade. Então, se a gente tem um número atômico 6, isso quer dizer que aquele elemento ele vai ter 6 prótons e vai ter 6 elétrons. Se aquele elemento começa a ter 5 prótons, ele também vai ter 5 elétrons. Sempre vai ser proporcional, tá bom? E aí a gente tem o N, que é a quantidade de nêutrons, né? Os nêutrons, como a gente viu na última aula, eles servem para igualar isso daí, para fazer com que exista uma eletrosfera, com que essas partículas elas não fiquem se colidindo o tempo inteiro, né? E a gente tem uma formulazinha, que é essa daqui. A é igual a Z mais N, tá? Então, o número de massa vai ser o número atômico mais o número de nêutrons. Então, a massa daquele átomo, ela pode ser calculada desse jeito. Vai ser o número atômico, né? O número de prótons ou o número de elétrons. Se no exercício ele falar, tal elemento tem tantos números de elétrons, quer dizer que esse vai ser o número atômico dele. Mais a quantidade de nêutrons que ele tem. Isso tudo forma massa. Agora, vamos supor que a gente queira descobrir, num exercício, o número atômico. A gente tem o número de massa e o número de nêutrons, mas a gente quer o número atômico. Como a gente faz? A gente vai pegar aqui e vai colocar que o Z, né, que é o número atômico, é igual a N menos A. A gente só vai inverter a formulazinha. Então, vai ficar o quê? Que o número atômico, ele é o número de massa menos o número de nêutrons, certo? E vai ficar sempre desse jeito. Se a gente quiser os nêutrons, a gente também vai inverter. Vai ficar que o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. E esses valores vão ser sempre dados pra gente nos exercícios. Às vezes ele vai querer saber um valor ou outro, mas ele vai dar outros dois. Então, se ele quiser saber o valor do número atômico, ele sempre vai ter que dar o número de nêutrons e o número de massa, senão a gente não consegue fazer esse cálculo.
Esses números a gente também consegue achar na tabela periódica. O de nêutrons não, mas a massa e o número atômico sempre tem. O número atômico é aquele que fica em cima, né, do elemento. Por exemplo, se você pegar essa tabela periódica e você vê ali o hidrogênio, nessa tabela ele pode estar aqui em cima, né? Que é o número atômico. Então, quer dizer que o hidrogênio só tem um próton e um elétron, tá? Então, é isso. A gente consegue achar esse número e, normalmente, a gente tem o número de massa. O número de massa, ele é um número, normalmente, que é quebrado, né? Ele é 26, por exemplo, 26, alguma coisinha. Ele é sempre um número quebradinho, a gente acaba colocando ele de uma forma mais fácil para calcular, né? Mas isso a gente também consegue achar na tabela periódica. Se você pegar a sua tabela periódica ou pegar uma tabela periódica na internet, ele sempre vai ter uma legenda lá embaixo falando qual vai ser, onde vai estar localizada a massa, né? Só os nêutrons que a gente não encontra, mas a gente consegue fazer a continha para saber quantos tem. A gente tem algumas relaçõezinhas entre os átomos, entre os elementos, né? A gente pode pegar elementos que eles são isótopos, isóbaros ou isótonos. São nomes muito parecidos, mas que a gente tem um macetinho para conseguir distinguir isso daí e ficar mais fácil. Então, os isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons, ou seja, eles possuem o mesmo número atômico. Então, se num exercício tiver lá que um elemento tem o número atômico 6 e o outro também tem, isso quer dizer que ele é um elemento isótopo. Ele é igual, ele é semelhante ao outro no número de prótons. Isóbaros, eles possuem o mesmo número de massa, então a mesma coisa. Se tiver dois elementos com o mesmo número de massa, eles vão ser isóbaros. Muitas vezes a gente tem que fazer contas para descobrir a massa com essa fórmula aqui no nosso exercício. E assim que a gente descobre, a gente vê que eles têm a mesma quantidade de massa. Então, eles são isóbaros. E os isótonos, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Mesma coisa, dois elementos possuem a mesma quantidade de nêutrons e muitas vezes a gente tem que usar a fórmula para descobrir essa quantidade de nêutrons para saber se eles são isótonos, isóbaros ou isótopos, né? Como é que eu faço para conseguir distinguir isso e não confundir, né, na hora de ver aí qual é a semelhança entre eles? Eu uso as letrinhas que tem aqui mesmo. Então, isótopos, eu pego P. P de prótons. Então, os isótopos têm a mesma quantidade de prótons. Os isóbaros, eu pego a letrinha A. Então, os isóbaros, eles têm a mesma quantidade de massa. Lembra que a massa é representada pela letra A? Igual tá aqui, ó, a massa é A. Então, eles possuem o mesmo número de massa. E os isótonos, eu pego a letrinha N, que é a quantidade de nêutrons. Então, isótonos tem o mesmo número de nêutrons, isóbaros tem a mesma quantidade de massa, e isótopos, mesma quantidade de prótons. E aí a gente pega uns exercícios para fazer, para ver a semelhança entre eles, e fica bem facinho, é só treinar, tá bom? Foi uma aula rapidinha, eu espero que tenha dado para entender bem, e qualquer coisinha eu tô à disposição. Um beijo!